incluindo seus agressores, ela tá extremamente envergonhada. Ela o chama de patético e sai furiosa. Humilhada em casa, chorando no travesseiro, ela declara que seu primeiro amor foi nada menos que embaraçoso. Avancemos para 2024. E Soo-jong tornou-se uma força a ser considerada no mundo corporativo. Conhecida como assassina de direção, ela já expulsou 3 diretores corruptos incapazes de lidar com sua atitude direta. Seu time a respeita e teme. E todos se preparam para o próximo chefe azarado. Ao mesmo tempo, Ban-jun, do Yansan Group, e o único neto da presidente, está infiltrado para combater a corrupção corporativa de dentro para fora. Ele mantém um perfil público discreto, ocultando seu amor pela música rock e trabalhando duro para proteger o império familiar. A próxima tarefa dele é assumir como novo diretor da Yansan Department Store, que também é o departamento de Soo-jong, seu secretário-chefe. Kwon informam que a avó quer que ele aumente o lucro e as vendas da loja, e como ele está em um cargo importante, deve seguir as regras rigorosamente. Ele deve seguir as regras mais rigorosamente. Ju-yeon caminha com uma mala, rememorando as regras a serem seguidas. Ele deve sempre estar perfeito em público. Nunca faça coisas que prejudiquem sua reputação e renuncie à vida pessoal que possa danificar sua imagem de empresário ideal. Avalia-se que a mala contém roupas usadas por Ju-yeon em um concerto de banda rock. Enquanto dança, o chefe Kwon o chama sobre uma emergência com sua avó. Enquanto corre para o hospital por causa da avó, Ju-yeon tem um pequeno acidente de carro com Soo-jong. Ele tenta ignorar, mas ela não o libera tão facilmente. Ela pula no carro dele, decidida a verificar se ele não é um golpista, e acaba acompanhando-o ao hospital. Ju-yeon acha que a reconhece, enquanto ela pensa que ele só quer flertar. Frustrado, ele se afasta na multidão. Juliana assiste ao funeral de um funcionário com sua avó e vê ela consolar o filho do falecido. A cena o emociona, evocando um flashback da vez em que ela o culpou pela morte de seu pai. Ele tem andado na corda bamba desde então, sob imensa pressão como sucessor. Em casa, ele se refugia em sua caverna otaku secreta, escondida atrás de uma parede elegante em seu quarto de designer. Apenas neste lugar, ele consegue respirar. Enquanto isso, Soo-jong desabafa com o Ultimate Pro, que agora dirige um restaurante, e começa a juntar as peças, dizendo: há algo em Ju-yeon que parece familiar de forma estranha. A maneira como ele fala e age. A aterradora revelação chega a ela de que ele pode ser o dragão negro, e ela não está bem. No dia seguinte, na sede, Ju-yeon ouve a voz de Soo-jong ecoando pelos corredores, reclamando de tudo, desde motoristas incompetentes até a comida ruim da cantina. Ela claramente tem mantido as coisas unidas sempre que um diretor sumia e, dessa vez, ela está decidida a se dar bem com o novo cara, Ju-yeon. Enquanto isso, ele observa tudo em silêncio, anotando ideias para melhorar o departamento, e o chefe Kwon fica impressionado com sua iniciativa. Julian visita seu amigo, designer-chefe, Kim Shin-won, uma bagunça adorável e um sedutor serial. Ju-yeon mantém distância e alerta sobre romances no escritório. Então foge quando Shin-won mancha acidentalmente sua camisa. Pouco depois, Ji-young entra no seu novo escritório. A equipe puxa Soo-jong para comprometê-lo e ela decide manter a calma, fazer política de escritório. Mas quando ela invade, o encontra meio que trocando de camisa e fica paralisada. Uma enorme tatuagem de dragão estende-se pela sua espinha, fazendo-a engolir em seco. Este é o cara do atropelamento e fuga, mas Ju-yeon corre para cobrir a boca, parando-a antes que ela possa dizer o que acabou de perceber. Jun está se vestindo no escritório quando Soo-jong invade o local no meio da troca de roupa. O momento é tão constrangedor quanto pode ser, especialmente quando ele percebe que ela não seria chamado a qualquer momento. Ela assina, sem hesitar, apesar de curiosa sobre ele encorrer-se ao ouvir o nome dela. Ainda assim, ela está muito ocupada comemorando sua nova imunidade no trabalho para se importar, mas a celebração não dura muito. Ju-yeon leva o contrato a sério, enquanto ele a chama constantemente e a arrasta para todos os lugares, alegando não confiar nela e precisar monitorá-la de perto. Chega ao ponto de levá-la assim, as compras, forçando-a a assistir enquanto ele experimenta roupas. Quando ela demora demais a olhar para ele decide o solo e aluga um vestido combinando para ela também. Tudo para um evento formal naquela noite. No lado de Shin-won, ele chega ao restaurante do Ultimate Prey, quase sendo atropelado por um ciclista. Ultimate Pro o salva, com facilidade surpreendendo-o com sua força. A namorada dele chega e o acusa de trair só por sorrir. Cansado do drama, eles terminam, e ele aceita sem resistir, esperando que ela seja mais feliz sem ele. Quando ele se pergunta se Ent Pro o vê como um trapaceiro, ela desconsidera
dizendo que só os que traem são traidores. Voltando ao duo principal, Soo-jong e Ju-yeon vão a uma festa chique repleta de ar de elite. Ju-yeon vê antigos intimidadores de seu círculo elitista, que o ridicularizam por ser muito formal e ter uma avó assustadora. Eles zombam dele, perguntando se ele tem namorada. Enquanto isso, Soo-jong apenas tenta encontrar comida. Um cara aleatório confanda com uma garota de programa e tenta se aproximar forçadamente. Ela resiste, e ele levanta a mão para bofetá-la, mas Ju-yeon aparece a tempo. Ele joga o cara na piscina e pega a mão de Soo-jong. Então, com todos assistindo, ele a chama de Babi depois de chamar Soo-jong de Babi. Ju-yeon recua imediatamente, fingindo que falava com o cara, dizendo sim. Claro, mano, Soo-jong tá com fome e cansada disso, então Ju-yeon a leva relutantemente a um café. Ela se distrai com um concurso de brinquedos fofos, e ele aprova seu gosto, enviando-a para casa em segredo. De volta ao apartamento, Soo-jong retira cuidadosamente o vestido caro e resolve um apagão como uma profissional. Descobriu-se que ela é uma eletricista licenciada e fez isso apenas para ajudar seu pai a respeitar. Enquanto isso, no restaurante, Shin-won da A-jin, também conhecida como Ultimate Pro, um curso intensivo sobre promoção de seu negócio online. As mãos se tocam, faíscas voam e antes que percebam, eles se encontram na manhã seguinte. Ela rejeita o convite para conhecer seus pais. Depois, seus próprios pais a criticam por ter deixado o emprego por amor. Ela casou com um namorado do ensino médio, foi traída, divorciada e agora dirige um restaurante falido. No trabalho, Ju-yeon está como sempre, de mau humor. Chateando por causa do vestido não ter sido passado a seco, mesmo ele gostando do jeito que ela estava nele. Mas durante uma reunião, eles vibram inesperadamente. Mesmas ideias, mesmos pensamentos, e a equipe fica chocada. Eles procuram em uma loja de departamentos para o projeto de rebranding e encontram um homem fazendo birra por causa de óculos de sol quebrados. Ju-yeon está prestes a repreender, mas Soo-jong usa suas habilidades com as pessoas para acalmá-lo. Descobriu-se que o cara é o cantor de rock favorito de Ji-eun. Soo-jong finge que o autógrafo e selfie são para ela, e Ju-yeon se emociona silenciosamente. Ele fica ainda mais impressionado quando ela diz que ele não deve se envergonhar de seus hobbies. Ji-yeon depois diz a Kwon que não a demite mais, e Soo-jong, por sua vez, diz à equipe que ele é um bom chefe naquela noite. Ele entra em modo assim, tentando parecer mais masculino, perguntando a Kwon dicas, pois o marido dela é mais novo. Ela suspeita imediatamente que algo aconteceu em Gangan e Ju-yeon foge antes que ela possa investigar mais no trabalho. Ele invade o espaço de Soo-jong, destacando-a e presenteando toda a equipe com um buffet de luxo. A superior feminina desconfia de um drama e ironicamente sugere que Soo-yoon deve estar subindo na carreira de forma indevida. Soo-jong retruca que não vê Ju-yeon romanticamente. E ele ouve tudo de novo. Para piorar, Ha-jin liga na hora para contar a Soo-jong sobre o advogado que está arranjando para ela. Jo-yeon também ouve isso. Enquanto isso, Strike 3, Kwon solta uma bomba. Sua avó finalmente reconheceu Ju-yeon como neto. Ela planeja torná-lo público, mas tem uma condição. Ela espera que ele seja igual ao seu filho falecido. Tudo em Yonsan. Kwon até disse a ela que Ju-yeon não tem vida fora do trabalho. Ele começa a pensar em todos os momentos doces com Soo-jong, considerando-os um desperdício de tempo. Ele se diz para não estragar essa rara chance de legado. De volta ao trabalho, Soo-jong explica sua confusão emocional a Jun-soo de maneira hipotética. Ele percebe e diz que o cara gosta da garota, mas está fingindo esquecer o beijo por medo de ser rejeitado. Soo-jong ri ao pensar em Ruyeon, assustado. Então, ele a chama apenas para lhe dar um bônus pelo negócio Gangan. Sem sentimentos, só negócios. Ela não se impressiona em casa. Encontra o mangá romântico que ele lhe emprestou e parte para confrontá-lo. Mas, justo antes de bater, ela sonha que ele pergunta se gostou do beijo. Ela entra em pânico e ele realmente abre a porta. Ela ataca por causa do gosto dele por mangás ruins. Diz que ficará solteiro para sempre e, sem pensar, confessa que aceitou o encontro marcado por A-jin. A-jin e Shin-won comemoram como se tivessem ganhado na loteria. Shin-won ainda está no restaurante, esperando A-jin se apaixonar por ele, mas ela não se apaixona. Ao sair, Shin-won bate de frente com Yoon-hee, seu arrependido. Ele diz a ela que quando termina. E entende que o mesmo vale para A-jin. É hora de soltar. Soo-yoon conhece seu encontro às cegas, Ji-woo, mas ela não consegue parar de pensar em Ju-yeon. Enquanto isso, Ju-yeon também não consegue parar de pensar nela. Ambos começam a agir frios e incômodos no trabalho. Naquela noite, Ju-yeon participa de uma cerimônia com a avó.
Jiwoo chega para pegar os tanques de humor de Soo-yoon e de Jeon. Mesmo quando ganha um prêmio de filantropia, ele não está sentindo o ar de Gurion. O cretino que flertou com Soo-joon tá lá, lançando olhares furtivos. A avó de Joo-yeon intervém, esclarecendo que Roo-yeon não é oficialmente sua sucessora e que apenas o ar mais eficaz ganhará esse título. Ela elogia seu progresso e diz que finalmente está pronta para assumir o relacionamento em público. Gurion-gai tenta zombar de Julian mais tarde, mas ele retruca. Julian aparece na loja de roupas de concerto, arrastando Soo-joon para um provador e soluçando que ela foi sua primeira beijada. E quando as coisas começam a esquentar, um funcionário tenta abrir a porta. É óbvio que se Soo-joon ainda não superou Joo-yeon, mesmo enquanto está em um segundo encontro com Jiwoo. Joo-jeon a liga, no meio do encontro, pergunta onde ela está e aparece, ainda de roupa de concerto, quando Jiwoo está experimentando roupas. Sem aviso, Joo-yeon puxa Soo-joon para um vestiário e menciona o beijo. As coisas ficam constrangedoras rápido quando um vendedor tenta abrir a porta e Soo-joon entra em pânico. Saiu apressada, alegando que só estava ajustando a camisa. Ela então causa uma distração para que Joo-yeon possa sair discretamente, desorientada e sobrecarregada. Soo-joon rejeita Jiwoo. Depois que ele vai embora, Joo-yeon pede desculpas por ter esquecido o beijo, mas deixa claro que não se arrepende. Isso deixa Soo-joon abalada. Nesse momento, Ha-jin liga, dando a ela uma desculpa para fugir. Mas aquela noite, Soo-joon não conseguia parar de pensar em Joo-yeon. Ela se surpreende ao sentir algo por alguém tão peculiar e jovem. Joo-yeon também tá pensando nela. Ele até envia uma mensagem doce. Ela sorri e o deixa na mão, sem resposta. Enquanto isso, Ha-jin e seus pais se perguntam por que Soo-joon terminou com Jiwoo. A mãe de Ha-jin insiste para que ela namore, e Ha-jin revela acidentalmente que pode ter sentimentos por alguém. De volta ao trabalho de Joo-jeon, procura claramente Soo-jong, mas ela o evita ativamente. Ela até começa a fazer uma lista de prós e contras de namorar com ele. Spoiler, seus contras incluem o tatuagem de dragão e a obsessão por jogos. Então as coisas ficam confusas quando Joo-yeon é oficialmente revelado como neto da presidente Ban e a internet explodiu. Todos no escritório ficaram impressionados, incluindo o Sr. Baek. A realidade golpeia Soo-joon com força, mostrando que ela é apenas uma funcionária comum e ele, o herdeiro de Jansan, ela apaga sua lista. Quando Joo-yeon finalmente a confronta, ela dá a ele uma dura realidade, dizendo que é sua subordinada e que se forem pegos ela será demitida. Ela é quem vai ser demitida, ele não gosta, mas sabe que ela está certa. Em outro lugar, Shinhwan não consegue parar de pensar em Adin. Seu amigo tenta Marco Law em um encontro no Sulo, mas ele recusa, pois não quer incomodar Adin. Descobriu que ele a tem observado discretamente de longe. Ha-jin também sente falta dele. Kwon, entretanto, está animado com a grande revelação de Jian. Pensando assim, ele está um passo mais perto de ser o ar, mas isso faz Joo-yeon perceber que, se ele tem que escolher entre Soo-joon e a empresa, vai doer de qualquer forma. Quando Shinhwan chora, bêbado por Ha-jin, Julian aparece na loja de roupas de concerto, arrastando Soo-joon para um provador e soluçando que ela foi sua primeira beijada. E quando as coisas começam a esquentar, um funcionário tenta abrir a porta. É óbvio que se Soo-joon ainda não superou Joo-yeon, mesmo enquanto está em um segundo encontro com Jiwoo. Joo-jeon a liga, no meio do encontro, pergunta onde ela está e aparece, ainda de roupa de concerto, quando Jiwoo está experimentando roupas. Sem aviso, Joo-yeon puxa Soo-joon para um vestiário e menciona o beijo. As coisas ficam constrangedoras rápido quando um vendedor tenta abrir a porta e Soo-joon entra em pânico. Saiu apressada, alegando que só estava ajustando a camisa. Ela então causa uma distração para que Joo-yeon possa sair discretamente, desorientada e sobrecarregada. Soo-joon rejeita Jiwoo. Depois que ele vai embora, Joo-yeon pede desculpas por ter esquecido o beijo, mas deixa claro que não se arrepende. Isso deixa Soo-joon abalada. Nesse momento, Ha-jin liga, dando a ela uma desculpa para fugir. Mas aquela noite, Soo-joon não conseguia parar de pensar em Joo-yeon. Ela se surpreende ao sentir algo por alguém tão peculiar e jovem. Joo-yeon também tá pensando nela. Ele até envia uma mensagem doce. Ela sorri e o deixa na mão, sem resposta. Enquanto isso, Ha-jin e seus pais se perguntam por que Soo-joon terminou com Jiwoo. A mãe de Ha-jin insiste para que ela namore, e Ha-jin revela acidentalmente que pode ter sentimentos por alguém. De volta ao trabalho de Joo-jeon, procura claramente Soo-jong, mas ela o evita ativamente. Ela até começa a fazer uma lista de prós e contras de namorar com ele. Spoiler, seus contras incluem o tatuagem de dragão
e a obsessão por jogos. Então as coisas ficam confusas quando Julian é oficialmente revelado como neto da presidente Ban e a internet explodiu. Todos no escritório ficaram impressionados, incluindo o Sr. Baig. A realidade golpeia Soo-jong com força, mostrando que ela é apenas uma funcionária comum e ele, o herdeiro de Jansan, ela apaga sua lista. Quando Julian finalmente a confronta, ela dá a ele uma dura realidade, dizendo que é sua subordinada e que se forem pegos ela será demitida. Ela é quem vai ser demitida, ele não gosta, mas sabe que ela está certa. Em outro lugar, Shin-won não consegue parar de pensar em Ajin. Seu amigo tenta Marco Law em um encontro no Sulo, mas ele recusa, pois não quer incomodar Ajin. Descobriu que ele a tem observado discretamente de longe. Hajin também sente falta dele. Kwon, entretanto, está animado com a grande revelação de Jian. Pensando assim, ele está um passo mais perto de ser o ar, mas isso faz Julian perceber que, se ele tem que escolher entre Soo-jong e a empresa, vai doer de qualquer forma. Quando Shin-won chora, bêbado por Hajin, Jonian, claramente pesando sobre ela, avançando rapidamente. Jian aconselha Soo-jong a ir para a grande floresta se quiser. O fato de estar nos Estados Unidos da América e que ela pode ir de vez não parece incomodá-lo. Soo-jong, compreensivelmente, está irritado por ele agir como se não se importasse. Ela começa a trotá-lo com indiferença e o ignora. No dia seguinte ao trabalho, Shin-won está abalado e Ju-yeon lhe dá uma dura realidade, chamando Ajin de corajoso e Shin-won de covarde por desistir, o que acerta mais tarde. Juan fica confuso, enquanto o deputado Yang se pergunta se fez algo errado. Julian consulta o chefe Kwon, que o repreende verbalmente. Ela explica a origem de Soo-jong, mas isso só o confunde mais. Ele achava que era certo irem juntos para os estados. Então, as coisas descontrolam. Subin avisa que Soo-jong levou todas as caixas do dragão negro para o seu lugar. Ele corre para casa em pânico, só para encontrar o apartamento decorado com todos os seus brinquedos favoritos da infância. Figuras de ação, de mangá. Você nomeia. Ela queria surpreendê-lo. É por isso que ela sumiu. Ela até preparou um prato inspirado em Pirate King, apesar de ter misturado sal e açúcar. Ele come mesmo assim. Finalmente, eles conversam e ele revela que sempre planejou ir para os Estados Unidos da América com ela. Mas Soo-jong conversou sinceramente com a Jin na noite anterior e as coisas começaram a clicar. Ela decide ficar. Não foge por causa de fofocas. Ela tem pessoas amadas aqui e coisas melhores estão por vir. Enquanto isso, Shen-won, bêbado, liga para Jin. Por acidente, confessa seu amor e pede desculpas por ser covarde, durante um momento de viva voz. Ela grita que também o ama, ao que os clientes do restaurante dela aplaudiram, causando mais vergonha. No dia seguinte, ele agradece por ela o ter perdoado, e eles sorriem. Joanne e Soo-jong visitam os túmulos de suas famílias e têm um momento emocional. Ele conta como costumava ter medo de ser pego gofando pela avó. Falando da vovó, ela encontra o chefe Kwon e reclama que o Julian está desperdiçando seu potencial. Ela diz que o amor é uma fraqueza. Kwon interrompe rápido dizendo que o amor fortalece as pessoas. Juyeon passou pelo inferno e ainda ficou por aqui. Ela pede à avó que assuma o luto e pare de culpar o filho. Enquanto isso, alguém divulga a ligação de Shin-won e Hajin, que viraliza, e seu restaurante enche de clientes. A avó chega ao lugar dele e fica abalada com as mudanças. Ela vê uma foto de família e o gelo em seu coração finalmente quebra quando Juyeon entra. Eles finalmente fazem as pazes. Ela pede desculpas confessando ter machucado e agredido a pessoa errada. É tarde, mas ela o agradece por sempre estar lá. Soo-hong visita a Hoo-jeon, mas o passado constrangedor de jogos ainda é um assunto delicado. Eles terminam o contrato, pois ele explica que não precisa se esconder e que ela já não precisa de segurança no emprego. Mais tarde, durante uma sessão de karaokê da equipe, alguém escolhe a antiga música de proposta de Julian, de 15 anos atrás. Soo-jong muda imediatamente. Envergonhada, isso faz com que Jun se entristeça, e ele afoga seus sentimentos em baladas rock. Ela ri e admite que o Julian adolescente não era tão ruim. No caminho para casa, ela ouve suas anotações de voz sobre ela e deixa uma mensagem dizendo que ele também é legal. Enquanto isso, Soo-jong embarca em uma pequena jornada de autodescoberta inspirada por Julian. Ela tenta encontrar o que é dela, começa com mangá e derruba a Mildred. Tenta pintar e tricotar, fica irritado. Para animá-la, Julian organiza um piquenique com jogos no campo, causando confusão. Ele e Soo-jong retomam o ritmo competitivo de sempre. Shin-won diz a Jin que ela pode manter seus medos e suspeitas, mas eles os apagarão juntos. Ela concorda e o abraça, selando o pacto. Shin-won abandona o Yeon-san e decide ser parceiro de Ajin no negócio. Julian é surpreendido, mas Shin-won adora a vida na cozinha. O Sr. Baek, agora acionista secreto da Jansan, graças a economias inteligentes, quer confrontar a avó, mas ela o supera com um pedido de desculpas.
Julian se junta oficialmente ao conselho e depois assistem a um concerto da banda favorita dele. Crackshot, o cantor principal, os reconhece da loja de óculos, Que é selvagem. Enquanto eles saem, Sujon admite ter se sentido genuinamente feliz. Talvez ela não precise de um passatempo, apenas momentos como este. Sujon é promovida a chefe de seção. Mas o burburinho no escritório é desagradável com Mato sobre ela subindo no cargo por meio de relacionamentos. Uma superior feminina finalmente se manifesta, pede desculpas e diz que gostaria de ter se levantado.